Nosso evangelho de hoje é Mateus 18, de 1 a 5 e o versículo 10. Naquela hora, os discípulos aproximaram-se de Jesus e perguntaram: quem é o maior no reino dos céus? Jesus chamou uma criança, colocou-a no meio deles e disse: em verdade vos digo, se não vos converterdes e não vos tornardes como crianças, não entrareis no reino dos céus. Quem se faz pequeno como esta criança, esse é o maior no reino dos céus. E quem recebe em meu nome uma criança como esta, é a mim que recebe. Não desprezeis nenhum desses pequeninos, pois eu vos digo que os seus anjos nos céus veem sem cessar a face do meu Pai, que está nos céus. Palavra da salvação. Mais uma vez estamos diante do uso de uma palavra que pode colocar o discípulo na contramão de sua identidade como discípulo. Trata-se da palavra maior. Os discípulos perguntam quem é o maior no reino dos céus. A questão é que muitos podem interpretar essa pergunta como se eles estivessem interessados em algum posto de honra entre eles, ou mesmo haver uma hierarquia dos lugares mais importantes, mas não é bem assim. Quando eles colocam a expressão reino dos céus, dão a entender que o termo maior aqui se refere à grandeza espiritual. Certamente estão pensando a vida de comunhão com Deus nos moldes da lógica dos postos de honra do velho homem. Diante de tal pergunta, Jesus responde exigindo duas coisas dos discípulos e de toda a igreja: conversão e tornar-se como crianças. Converter-se quer dizer mudar de mentalidade, lançar por terra a mentalidade do homem velho, pecador, seguidor de si mesmo e dos desejos e interesses do mundo, para entrar na mentalidade do Evangelho, na lógica trazida por Jesus Cristo. O homem que pensa com o mundo tem uma visão panorâmica da realidade e aponta somente os lugares belos, famosos e que enchem o seu prazer pessoal. Agora, há o convite a enxergar a realidade de si mesmo, do mundo e do outro a partir dele mesmo. O olhar convertido enxerga humildemente, desprovido de escoras, de seguranças humanas, de interesses mundanos. Procura ser simples, pobre, desapegado de tudo e de todos, confiante. É aquele olhar que atinge o âmago, o mais profundo, a essência do outro ou mesmo de si mesmo. Esse é o olhar de uma criança que confia no Pai, joga-se sem medo nos seus braços e não quer saber dos desconhecidos, desprovidos de amizade, com quem ela ama e por quem é amada. Os discípulos não devem somente ser como as crianças, mas também cuidar dos desprovidos, dos humildes, dos sofredores, da comunidade de fé. Devem ser autênticos amigos do Mestre, seus mais eficazes instrumento de bondade para com todos. Eles devem ser compreensivos, misericordiosos, solidários e disponíveis para com os pequeninos de Deus, aqueles que creem na mais profunda simplicidade de sua existência, que não têm poder nem direitos, que na verdade não são importantes para o jogo de interesse dominante do mundo. Esses pequeninos são as pupilas de Jesus. É obrigatoriamente também dos seus discípulos, que por sua vez são também eles as mesmas pupilas. Portanto, tornar-se como uma criança significa viver no cotidiano a realidade mesma do modo como Jesus viveu, sendo todo para o outro na mais profunda entrega de si mesmo, abaixando-se o máximo possível a fim de que o outro seja levado para a glória de Deus. Como Jesus, o discípulo prontifica-se no combate ao mal e na transformação interior dos pecadores. Além disso,
O ser semelhante às crianças significa deixar-se envolver e conduzir pelo Espírito Santo, voltar-se totalmente para o Pai, gritar por Ele, confiar nele, tê-lo como única razão de vida e fortaleza diária. Ser capaz de perceber o seu amor, sua presença e também sua correção paterna. Significa ainda correr para os seus braços, tanto nos momentos de alegria quanto de tristeza, de segurança ou insegurança, de esperança ou desespero, pois o mais importante é a certeza de que o Pai é o tudo de sua existência. Pois bem, essas crianças, a elas Deus deu o que nós celebramos hoje, o anjo da guarda. Anjo da guarda que está presente em Êxodo 23, de 20 a 23. Diz o Senhor: vou enviar um anjo que vá à tua presença, que te guarde pelo caminho e te conduza ao lugar que te preparei. Respeita-o e ouve a sua voz. Pois bem, o anjo da guarda é dogma de fé, né? Deus os colocou, todos nós os temos, todos nós os temos. Temos um texto do Vatican News muito interessante que para ele chamo a atenção de todos. A existência dos anjos é um dogma de fé, definida várias vezes e em muitas ocasiões pela Igreja, desde o Concílio de Niceia ao Vaticano I. Quem são, né? Quem e quantos são esses anjos? O termo anjo indica uma criatura celeste bem próxima de Deus. Na verdade, quando se diz anjo, já se diz da missão, não é? Angelos. A natureza é espírito. O nome é citado de anjo, 175 vezes no Novo Testamento e pelo menos 300 vezes no Antigo, onde vem especificada a função desta milícia sobrenatural dividida em 9 hierarquias. Então nós temos os querubins, serafins e tronos, depois dominações, poderes e virtudes celestes, em seguida principados, arcanjos e anjos. Estes espíritos puros, aí diz da natureza, dotados de inteligência e vontade, são chamados muitas vezes mensageiros ou intérpretes das ordens divinas. Eles se manifestam, sobretudo, em momentos cruciais da história da salvação. Com efeito, o Concílio IV de Latrão definiu como verdade de fé o fato de que, se alguns anjos abusarem da sua liberdade, poderão cair no pecado. Foi o que aconteceu com Lúcifer, o mais bonito de todos, que ao pecar por orgulho contra Deus, caiu nas profundezas do inferno. Enfim, voltando à sua hierarquia, as criaturas celestes distinguem-se por suas funções e sinais específicos. Por exemplo, os serafins, os mais próximos de Deus, são coloridos de vermelho para indicar seu amor particularmente ardente. Os querubins, ao invés, têm asas cobertas de manchas oculares, como as do pavão. Bom, essas são imagens, formas de se dizer, né? O anjo da guarda, quais são as funções? Olha, as funções atribuídas aos anjos pela Sagrada Escritura são as de acompanhar o homem no caminho do bem e oferecer ao Senhor as nossas orações e sacrifícios. É esta a função do nosso anjo da guarda, que, embora seja uma verdade de fé, hoje encontra pouco espaço, como o Catecismo ensina às crianças. De fato, no batismo, todo cristão recebe como dom de Deus o próprio anjo da guarda, uma presença silenciosa que o acompanha e guia ao longo de toda a sua existência. É um companheiro de viagem, uma figura exemplar, mas também irmão mais velho. Ao longo dos séculos, apesar de invisíveis, os anjos foram representados de várias maneiras, sobretudo em atitude de adoração a Deus, mas também
entristecidos quando representados nas sepulturas. E, enfim, como músicos no presépio ou guerreiros na luta contra o demônio. Então, digamos juntos: Santo anjo do Senhor, meu zeloso guardador, que a ti me confiou a piedade divina, sempre me rege, guarda, governa, ilumina. Amém. Desça sobre ti a bênção do Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Um forte e carinhoso abraço.